Muito bem, se a sua instalação deu certo, você vai conseguir localizar o project aqui, ó. No caso do Windows, né? No Apple é semelhante, mas no Windows você vai digitar project, e aqui já aparece o aplicativo, né? Se você clicar em project, você já vai abrir o seu aplicativo. Nós vamos começar com um projeto vazio. Você pode também, eu sugiro, ó, clicar com o botão direito sobre essa aba do project, né? E fixar ele na barra de tarefas. Aí você não precisa sempre ficar localizando o aplicativo ali, né? Fica mais fácil. O objetivo dessa aula é dar uma visão geral do Microsoft Project. Seria um quick start, né? Um começo rápido aí para você ter uma ideia das funcionalidades dele e já começar a trabalhar, né? Começar a fazer os primeiros projetos já com o Project. Então vamos imaginar um exemplo bem simples, que você queira construir um muro. Eu sei lá, eu não sou da área de civil, né? Então eu vou colocar algumas tarefas aqui que eu acho importantes para fazer um muro, mas eu não tenho nem ideia se está certo ou não, tá? Vamos imaginar que você vai primeiro comprar materiais. Então vou colocar aqui, comprar materiais. Aí você vai assentar tijolos. Depois você vai, talvez antes de assentar tijolos, né, vamos fazer uma coisa antes. Eu esqueci de uma atividade, até já posso ensinar algo que você pode fazer. Ó. Eu vou selecionar essa linha e apertar a tecla Insert. Eu abri uma linha aqui. Ó, tá? Vamos supor que antes de assentar tijolos eu vou fazer a mistura da massa, misturar massa. Não sei se está certo isso, hein? Quem for da área de civil me perdoe. Aí eu vou assentar tijolos. Depois eu vou chapiscar e enfim eu vou pintar. Bom, primeira coisa, o Project tem dois modos de agendamento de tarefas, tá? Uma delas é agendamento manual, que é o que está acontecendo agora. Ele coloca esse símbolo aqui, ó, que é agendamento manual. E outro modo de agendamento é agendamento automático. Para fazer o nosso exemplo, fica mais fácil de entender as funcionalidades dele pelo agendamento automático. A diferença é que no automático o Project calcula para você. Toda vez que você fizer uma alteração no teu cronograma, o Project automaticamente vai fazer um recálculo das mudanças que você fez. Então vamos mostrar já no modo automático, que é mais interessante. Eu vou clicar aqui, ó, para selecionar todas as minhas tarefas. E vou colocar todas elas no modo agendamento automático. Notem que mudou, né, o ícone. Ó. Assim o agendamento manual e quando eu clico aqui fica agendamento automático. Note que aqui embaixo aparecem novas tarefas agendadas manualmente. Eu posso clicar nesse botão e colocar para agendamento automático. Então agora toda tarefa nova que eu criar já começa no modo agendamento automático. Vamos imaginar que seja isso, tá, para construir um muro. Tá bem simples esse cronograma, né? E eu vou gastar lá uns 3 dias para comprar os materiais, porque eu quero fazer uma pesquisa de preços. Depois que chegar os materiais, suponho, né, que já tenha chego o material, eu vou colocar tudo em dias para não complicar muito, né? Eu não vou ficar um dia inteiro misturando a massa, mas vamos dizer que fique um dia para fazer a mistura da massa. Já para assentar tijolos, eu vou levar 4 dias. Mais 3 dias para chapiscar e a pintura vai levar mais 5 dias. Então essa é uma maneira que você tem para colocar as durações de atividades no Project, tá? Depois eu vou mostrar outras formas que você pode entrar com essa duração também. É claro, né, pessoal? Eu apenas chutei aqui alguns valores, isso não tem nenhuma relação com a realidade, né? Está totalmente fora da realidade, mas é só para a gente ter uma ideia num exemplo prático. Muito bem, vamos supor que eu queira fazer sequencialmente essas coisas. Eu vou começar a misturar a massa somente depois de comprar o material. E eu só vou assentar tijolos depois de ter misturado a massa. E só vou chapiscar depois de ter assentado tijolos. E só vou pintar no final, depois de ter chapiscado. Talvez eu tenha que calfinar aqui também, né? Vou incluir mais uma. Marquei a linha, vou apertar a tecla Insert de novo. E eu vou colocar aqui um calfinar antes de pintar. E eu vou dizer que vai levar 2 dias. Pronto. Então agora eu tenho todas as tarefas do meu cronograma com as durações que eu estimei. Note que todas as tarefas estão começando ao mesmo tempo, né? Estão todas em paralelo aqui. O Project não sabe ainda qual tarefa vem antes de qual tarefa. Eu tenho que dizer isso para ele. Então, a gente vai ter que criar agora as dependências entre as tarefas.
Como é que eu faço isso? Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou mostrar uma das mais fáceis. Você vai clicar na tarefa, na barrinha aqui, ó, e vai arrastar o mouse até a tarefa que você quer criar uma dependência. Então, eu estou criando uma dependência entre essas duas. E quando eu soltar o mouse, ele criou a dependência. Então, mais uma vez, ó, eu vou clicar nessa barrinha, arrastar o mouse até a outra tarefa, e quando eu solto, ele criou a dependência. Eu vou fazer isso com todas, imaginando que esteja tudo em série, tudo sequencial. Tem um jeito de fazer isso automático, tá? Já deixar todas sequenciadas de uma vez só. Mas eu estou fazendo aqui uma a uma só para você entender como é que faz. Então aqui, ó, eu tenho que terminar essa primeira tarefa, no caso compra de materiais, para daí fazer mistura das massas, para daí assentar tijolos, para daí chapiscar, para daí calfinar e então pintar. Pelo que está aqui, né, esse meu projeto, ele está levando aí o quê? 1, 2, 3, aproximadamente umas 4 semanas para ficar pronto, um mês, né? Notem que o Project automaticamente ele está pulando os finais de semana aqui, ó. Aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Note que está marcado com essa cor mais acinzentada e ele está pulando o fim de semana. Quer dizer que ele está assumindo que não será trabalhado nos fins de semana. É claro que você pode mudar isso, tá? Você pode dizer, não, eu vou trabalhar todo dia. Não é só de segunda a sexta, né? Eu quero trabalhar também no sábado ou até no domingo. Então você pode customizar isso aí, você pode alterar esse padrão, tá? Mas, por definição, ele já começa supondo que o trabalho é de segunda a sexta-feira. Outra coisa que ele assumiu também como padrão é que a data do projeto é a data de hoje no calendário. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo, no caso, no dia 19 de abril de 2021. Então, ele está assumindo que o projeto começou em 19 de abril de 2021. É claro que eu posso também dizer para o Project que o projeto vai começar em outra data. Eu posso determinar qual a data que eu quero que inicie o meu cronograma. Mas você não dizendo nada, ele assume que é no dia de hoje. Por enquanto, vamos deixar assim também. Muito bem, já temos um cronograma, né? A gente já sabe então que provavelmente esse projeto terminaria nesse dia aqui, ó, que é uma quinta-feira, né? Então aqui seria dia 9 de maio, 10, 11, 12, dia 13 de maio terminaria esse projeto. Em relação a feriados, também é possível você determinar quais são os feriados, tá? Então não é apenas o fim de semana, você pode dizer quais são os feriados que ele não deve considerar no seu projeto. Inclusive, você pode ter vários calendários diferentes, mas por enquanto vamos manter o padrão aqui. Bom, o que está faltando ainda? Eu posso ainda dizer quem vai executar cada uma das tarefas aqui. Então vamos supor que a compra de materiais vai ser o Luiz. Então eu vou abrir um pouquinho mais aqui, ó, vai aparecer a coluna Nome dos Recursos. Eu vou escrever direto, por enquanto. Tem uma maneira que eu recomendo, que é mais fácil do que essa, mais eficiente do que você escrever direto, tá? Mas a gente vai ver depois. Então, comprar materiais é o Luiz, misturar massa é o Pedro, e vamos dizer que o Pedro também vai assentar tijolos e vai chapiscar. Já calfinar não é especialidade do Pedro. Quem vai calfinar é o Mário. Mário, que Mário, professor? É um nome que eu estou inventando agora, tá? Qualquer nome. Pintar. Vamos dizer que pintar também seja o Mário. Então eu tenho essa distribuição aqui de trabalho entre os recursos. Então olha pessoal, quanta informação útil eu já tenho aqui, ó. Eu tenho a data de início do meu projeto, que começou aqui, né? Que coincidentemente é a data que eu estou gravando esse vídeo, seria a data de hoje, porque eu não disse nada, né, para o Project. Ele considera que o tamanho de cada barra é proporcional à duração dela. Então, note, essa barra aqui, ó, tem esse tamanho porque eu disse que é 3 dias. Essa barrinha aqui é menor porque eu falei que a duração é 1 dia. Essa outra barra tem duração de 4 dias. Note essa barra aqui da tarefa chapiscar, ó, é 3 dias. Mas aqui parece ser mais, né? É que ela começa aqui no primeiro dia, pula 2 dias, que é o fim de semana, no caso, né? E retoma depois na segunda-feira e terça-feira. Então, se você somar dias úteis, dá 3 dias úteis, apesar de ter levado mais tempo, né? Porque teve um fim de semana no meio. Então, normalmente o Project vai considerar nas durações em dias úteis.
Não necessariamente dias, né? Você pode colocar horas. Não acho muito recomendável trabalhar com horas em cronograma, mas é possível. Você pode colocar em meses, você pode colocar em semanas, mas a unidade mais comum que a gente usa para cronograma são dias mesmo, né? E aqui você tem, então, somando todas as durações do jeito que está aqui, você sabe que o teu projeto vai terminar nesse dia. Então, esse é o chamado gráfico de Gantt, né? O diagrama de Gantt. Ele te dá todas essas informações, quando o projeto inicia, quando o projeto termina, quais são as tarefas, quais as dependências entre as tarefas. Então, é um diagrama bastante rico em termos de informação sobre o projeto. O que eu posso fazer ainda, pessoal? Dá para melhorar um pouquinho esse cronograma? Eu posso clicar na primeira linha aqui, apertar a tecla Insert, e eu vou colocar aqui Construção do Muro. Construção, que é o nome, né, do meu projeto. Só para saber do que se trata isso aqui. Só que note, o Project entendeu que construção do muro é mais uma tarefa, como se fosse qualquer uma das outras, mas não é o caso, né? Construção do muro é tudo isso aqui. Então eu tenho que explicar para o Project, Project, não é isso que você está pensando, não. Todas essas tarefas aqui fazem parte da construção do muro. Como é que eu faço? Você vai clicar numa tarefa e tem essa função de indentação aqui, ó. Você pode recuar para a direita ou recuar para a esquerda. Se eu recuar para a direita, eu estou dizendo, olha só o que acontece, que essa tarefa comprar materiais pertence à construção do muro. Mas não é só a compra de materiais, né? Todas as outras aqui, ó, pertencem à construção do muro. Eu poderia clicar em cada uma e fazer o recuo para a direita ou, olha o que eu posso fazer também. Seleciono aqui, ó, todas elas com o botão direito do mouse e agora eu simplesmente empurro todas elas para a direita, recuo as tarefas para a direita. Olha o que aconteceu agora. Apareceu essa barra aqui em destaque, ó, que corresponde à construção do muro. Então entende-se que essa construção do muro é tudo isso que está aqui, ó. Todas essas tarefas aqui compõem a construção do muro. E agora fica mais fácil de eu ver quando que termina. Está aqui, ó, 13 de maio, que é a data justamente da última tarefa que eu tenho, né? É a data em que terminou. Eu posso ainda fazer o seguinte, ó, recolher isso aqui, eu não quero ver toda essa informação. Eu posso clicar nessa flechinha e eu recolho tudo. Eu só tenho a tarefa mais importante aqui, ó, construção do muro. Começa dia 20 e termina dia 13 de maio. Começa 20 de abril e termina 13 de maio. E eu tenho aqui essa barra representando. Se eu clicar de novo, ele abre novamente a tarefa. Então a vantagem do Project é que você escolhe com que nível de detalhe que você quer olhar o teu cronograma, né? Você quer ver com todas as tarefas aparecendo ou você quer filtrar e olhar apenas algumas? Ele tem muita versatilidade em relação a isso, tá? Esse é apenas um pequeno exemplo, mas você pode fazer uma série de filtros, a gente vai ver depois, nas aulas mais para frente. Muito bem, o que está faltando ainda para tornar esse nosso projeto realmente um projeto completo? Eu vou colocar ainda mais uma coisinha, incrementar um pouco ele, apertar o Insert de novo e abrir uma linha, ó. E eu vou colocar um marco aqui chamado Início do Projeto, ou Início, né? E eu vou colocar no final um outro marco chamado Fim do Projeto. Novamente, né, o Project não sabe que isso é um marco, ele acha que é uma tarefa qualquer. E quando ele não sabe a duração de uma tarefa, note que ele coloca uma interrogação no final. Ele está perguntando, mas é um dia? Né? Quanto é essa tarefa? Não é uma tarefa, é um marco de projeto. Como é que eu digo que é um marco de projeto? Você clica aqui, você pode usar até essa flechinha aqui, ó, ou digitar direto o número 0. Vou usar a flechinha agora para baixo e coloquei 0 dias. Quando eu coloco 0 dias, olha o que aparece, um losango aqui, ó. Esse losango indica que é um marco de projeto. Vou fazer o mesmo na última tarefa aqui, ó, do fim. Só que agora eu vou escrever um 0 direto. 0, Enter, ficou um marco de projeto. Só que ainda não está completo, né? Eu tenho que dizer que essa primeira tarefa aqui, ó, do Luiz, que é comprar materiais, depende do início. Então como é que eu posso fazer? Eu clico no meu marco e arrasto até a tarefa do Luiz. Note que apareceu uma flechinha aqui, ó, dizendo então que essa tarefa do Luiz depende desse marco do início do projeto. A flechinha sempre vai indicar as dependências, né? Essa tarefa do Pedro depende dessa tarefa do Luiz, e assim por diante. Novamente, ó,
esse último marco, que é o fim do projeto, ele está no começo, né? Porque o project não sabe que é o fim do projeto, eu tenho que dizer. Então eu vou falar para ele que eu tenho que terminar, eu vou clicar aqui nessa tarefa, eu tenho que terminar essa tarefa do Mário, para então eu finalizar o meu projeto. Olha o que aconteceu. Agora ele sabe que o final do meu projeto está no dia 13 de maio. Bom, esse projeto está com uma cara mais profissional. Ele é bastante simples, né, na verdade, mas ele já está com um aspecto mais profissional. Ele tem marcos de início, marcos de término, ele poderia ter outros marcos de projeto aqui no meio, tá, se fosse necessário. Eu posso criar marcos intermediários também, e às vezes é uma boa prática fazer isso. Em alguns casos ajuda bastante. Mas ele já está bastante completo, onde começa, onde termina, as dependências entre as tarefas, quais os recursos, etc. O que está faltando ainda? Eu poderia colocar agora o custo de cada tarefa. Colocar quais são os recursos que vão fazer as tarefas para a gente saber quanto vai custar. Olha só, existe aqui embaixo essa tal de planilha de recursos. Tem um atalho para ela direto aqui, ó. Eu vou clicar na planilha de recursos. E aqui já aparece o Luiz, o Pedro e o Mário. Como é que ele soube, professor, que eu tenho essas 3 pessoas trabalhando? No momento que você incluiu eles naquele gráfico de Gantt, ele automaticamente puxou para a planilha de recursos aqui. Só que ele não sabe uma coisa, né? Quanto que cada um ganha por hora? A gente vai chutar uns valores aqui, tá, pessoal? Só para ter uma ideia de como é que o project calcula. Eu vou dizer que o Luiz ganha R$50 a hora. Vou dizer que o Pedro ganha R$70 a hora. E o Mário ganha R$100 por hora. Então, nessa taxa padrão, a gente vai entrar com o custo hora do meu recurso se ele for do tipo trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Note que eu tenho outros campos, hora extra, custo do uso, o modo como é acumulado, o calendário do recurso, tudo isso a gente vai ver mais para frente. Mas nessa visão geral, o que interessa é você ter uma ideia de como é que você lança os recursos e calcula custo. Muito bem, para fazer muro, o que mais eu preciso? Bom, vamos imaginar que eu precise de tijolos, né? Já que vai ser um muro de tijolo. Só que agora, tijolo não é recurso trabalho. Tijolo é um tipo de recurso que a gente chama de material. Eu tenho 3 categorias de recursos, ó: trabalho, material e custo. A gente vai ver depois. Mas o tijolo seria material. E eu posso até entrar com a unidade do material agora. Normalmente tijolo é em milheiros, né? E eu vou colocar o custo do milheiro do tijolo. Vamos imaginar que esteja, não tenho muita ideia, mas sei lá, R$500 o custo do milheiro do tijolo. Então tá ali, ó. Cada 1000 tijolos, R$500. Eu vou precisar também de cimento, né? Que também é do tipo... Note que o padrão dele é colocar que é trabalho, mas cimento não é trabalho. Trabalho é para pessoas, né? Cimento é material. E vamos ver, e a unidade são sacos, né? De cimento. Eu vou chutar aqui uns R$30 o saco de cimento. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado. E aí eu vou usar cal, para fazer o cal fino, né? Que também é do tipo material. E a unidade do cal também são sacos. E eu vou chutar aqui uns R$15 para o saco de cal. O que mais que precisa? Eu acho que vai ferro, né? Eu vou colocar aqui material. Agora eu não tenho nem ideia de quanto custa cada barra de ferro, mas vou colocar barras aqui. Eu vou chutar, não tenho nem ideia mesmo. Dizer que é R$25. Então é isso que eu preciso para fazer o meu muro. Vou precisar do trabalho dessas 3 pessoas, eu tenho o custo hora de cada uma delas. E eu tenho o custo unitário de cada um desses materiais. Na verdade, unitário depende, né? Aqui é milheiro, né? A minha unidade é milheiro. Então é 1 milheiro, 2 milheiros, 3 milheiros. Então é o custo unitário de cada material que eu vou usar. Muito bem, vamos dizer que é isso, tudo que eu preciso para fazer o muro. Agora a gente vai voltar no nosso gráfico de Gantt e tem um atalho aqui de novo, ó, gráfico de Gantt. Clica-se aqui, a gente retornou. Olha só que interessante, pessoal. As horas das pessoas já está lançada aqui, né? Porque está aqui o nome do recurso. Mas o material eu ainda não falei. Onde que eu estou usando o material? Tem uma maneira fácil de fazer isso, tá? Vamos supor que eu uso todos os materiais aqui na compra de materiais para simplificar.
Eu poderia colocar os materiais distribuídos aqui nas tarefas, mas eu vou colocar todos eles aqui, ó, compra de materiais. Eu vou clicar 2 vezes na compra de materiais, ele vai abrir uma nova janela e aqui, olha, tem uma aba chamada recursos. Eu vou clicar em recursos e é o Luiz, né, que vai comprar material, a gente já sabe disso, mas eu posso incluir mais coisas aqui, ó. O Luiz vai comprar cal. Vamos dizer que ele vai comprar, não um saco, né? Ele vai comprar 2, ó, você pode selecionar aqui ou escrever direto, né? Ele vai usar 5 sacos de cal. Ele vai precisar também de cimento. Cimento, vou dizer que são 20 sacos de cimento. Vou escrever direto aqui. Ele vai precisar também de tijolos, né? Tijolos, vamos dizer que são 3 milheiros. E também vai precisar de ferro. E aqui vai 5 barras de ferro. Vamos supor que essa seja a quantidade total de material que a gente precisa. Então, cal, cimento, tijolos, ferro. Se eu der um OK aqui, ó, automaticamente o Project já colocou do lado da tarefa, né, que é comprar materiais, os materiais que eu acabei acrescentando aqui, ó. Então, todos os materiais que eu vou comprar estão aqui. Mas eu não estou vendo o custo ainda. Onde é que aparece esse custo, né? Eu estou lançando um monte de despesas, mas eu não estou vendo o custo. A gente pode incluir, ó. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou clicar, por exemplo, nessa coluna aqui, ó, onde está predecessores. Eu poderia clicar em qualquer uma delas, tá? Mas eu escolhi esse ponto aqui. Aí você clica com o botão direito do mouse e você vai inserir uma coluna. Inserir coluna. E aqui você pode inserir um monte de coisas, tá? Mas a coluna que nos interessa é uma que diz custo. Tá aquela, ó. Cliquei no custo e olha que legal. Acabei de ter o custo total do meu projeto. Então, olha, a compra de materiais vai custar R$ 3.500. Por quê? São todos os materiais que eu estou comprando e mais as horas do Luiz, que ele é o comprador, né? Misturar massa vai custar para mim R$ 560. Por quê? São as horas do Pedro, né? São 8 horas por dia, o Pedro ganha R$ 70, vamos confirmar aqui até. Pedro, R$ 70, está aqui, ó. O Pedro ganha R$ 70, está trabalhando 8 horas por dia, um dia, né? Então dá R$ 560. E aqui ele calculou então o custo do Pedro, novamente, né? Para assentar tijolos, chapiscar. Aqui o custo do Mário para calfinar, o custo da pintura. E aí acabou o meu projeto. Então esse muro vai levar 18 dias, aqui eu tenho a duração total do projeto, né? 18 dias úteis. Notem que ele não está contando com os finais de semana e feriados, caso tenha, né? E eu tenho aqui já o custo final do meu muro. Então viram como é fácil usar o Project? É claro que a gente usou ele numa forma bem básica, né? Nas próximas aulas a gente vai ver uma série de recursos que o Project possui e que vão ser muito úteis na hora de fazer um cronograma de um projeto, ok? Então esse foi apenas um quick start, uma visão inicial, mas depois disso a gente vai começar a detalhar cada uma das etapas. Um abraço e até a próxima aula.